Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo no dia de hoje, nesta quinta-feira, penúltimo dia de vídeo aqui na cidade de Roma, aqui na Itália. Amanhã 9h30 da noite, horário daqui do Brasil, 6h30 horário aí do Rio, do horário de Brasília, estarei voltando para o nosso país. Então, o giro de notícias de sábado já será do Brasil, se Deus quiser. Se a viagem acontecer da maneira que a gente quer, que tudo o Papai do Céu abençoe, estaremos aí no Brasil já no sabadão, dia 23 de dezembro, pra gente voltar a trabalhar aí normalmente. Estamos trabalhando normalmente aqui no Brasil, com as informações sobre o Botafogo, trazendo alguns detalhes a mais, apurando algumas coisas. O trabalho não pode parar, mas também alguns momentos de lazer com a Juliana. Amigos, vamos falar aqui sobre o Botafogo, sobre as informações do dia. A primeira é em relação ao Luiz Henrique. O presidente do Lyon confirmou aquela informação que nós trouxemos aqui no canal há alguns dias de que o jogador não vai permanecer no Botafogo para a próxima temporada, né? Foi comunicado ao ao Olympique de Marseille que o atleta não será comprado, e o presidente da equipe francesa, em uma entrevista coletiva hoje, que é o senhor presidente, o Pablo Longoria, disse que o Luiz Henrique vai retomar a equipe francesa a partir do dia 31 de dezembro, né? E termina seu contrato com o Botafogo, e ainda não tem uma definição do que vai acontecer com ele. Ele recebeu sondagens de algumas equipes do futebol brasileiro, 8 equipes já procuraram o dirigente francês querendo a contratação do Luiz Henrique para ele ficar aqui no Brasil no próximo ano, e você tem essa incerteza ainda se o Luiz Henrique ficará aqui no futebol brasileiro ou se ele vai para a equipe francesa ou para alguma outra equipe europeia, né? O Luiz Henrique tem algumas sondagens acontecendo. Aí eu quero entrar naquele ponto. O Botafogo fez certo em não ficar com o Luiz Henrique? Na minha opinião, sim. O Luiz Henrique, na reta final do Campeonato Brasileiro, para mim, ele foi ali um dos jogadores que foram displicentes. E eu acho que o Luiz Henrique, ele foi displicente demais. O que me incomodou demais foi naquele jogo contra o Cruzeiro, em que o Botafogo tinha acabado de tomar uma pancada da maneira que tomou contra o time do Coritiba, e o Luiz Henrique tendo chegado naquele jogo com o cabelo todo cheio de dread ali, cada um faz o que quiser com o cabelo, mas naquele momento não era hora de você mudar o visual, e não era mesmo, né? O Luiz Henrique teve uma participação importante em alguns jogos do Botafogo, jogou bem. O presidente da equipe francesa diz, né, que ele foi um dos jogadores mais importantes do Campeonato Brasileiro, mas depois da lesão do ombro ele não foi o mesmo. E realmente isso, depois da lesão do ombro, o Luiz Henrique não jogou mais. Ele parece que perdeu a confiança, foi um dos jogadores que entrou ali na derrocada, escolhas erradas, perdendo gols, na hora de dar passes, escolhia a jogada equivocada. Contra o Coritiba, o pênalti que o Carlos Alberto sofre em uma jogada do Luiz Henrique, a única que ele acertou naquele jogo, já que ele não tinha partido para cima, já que ele estava preso, não conseguia jogar. Então, no meu ponto de vista, comprar pelo valor que estava fixado não valia. Se o Botafogo achasse que dava para tentar um empréstimo de mais uma temporada, ok, dava para conversar. Mas eu acho que com o valor que o Botafogo paga de salários para o Luiz Henrique, dá para você somar com mais alguma coisinha ali, com outro jogador, e tentar pegar um atleta com uma qualidade um pouco mais acima. Não que eu ache o Luiz Henrique ruim, não acho o Luiz Henrique ruim, não acho o Luiz Henrique um jogador fraco, não acho mesmo, acho um bom jogador, tanto é que eu cheguei até mesmo a achar que ele poderia ir para o pré-olímpico, né? Nós tivemos a convocação do pré-olímpico e eu achava que o Luiz Henrique poderia ir, né? Ele e o Hugo poderiam ir. Se o Botafogo tivesse sido campeão brasileiro e se o Hugo tivesse mantido as atuações, dele ir para esse pré-olímpico. Mas ele, como foi um dos jogadores que também caiu muito de posição, de produção, então é outro jogador que entrou nessa derrocada, que foi o Hugo, e também não foi convocado. Mas o Luiz Henrique, eu acho que o Botafogo fez certo sim, e não ficar com o jogador devido a tudo que aconteceu, devido à parte financeira ser muito alto e devido a todos os outros detalhes. Então, no meu ponto de vista, não foi errado o Botafogo ter aberto mão do Luiz Henrique, mas comentem aqui se vocês acham que o Botafogo fez certo ou não. Falem aqui embaixo. Amigos, outro ponto que é bom a gente conversar aqui entra na parte financeira. Os jogadores do Botafogo, eles comprometeram não somente a nossa autoestima com a derrocada na reta final do Campeonato Brasileiro, eles não terem conseguido no mínimo uma vaga para a Copa Libertadores, mas também a parte financeira. Em uma avaliação rápida e uma análise bem rápida aqui,
Botafogo, se tivesse sido campeão brasileiro, teria recebido a mais de direitos de TV 47 milhões e 800 mil reais. E o Botafogo recebeu 38 milhões e 800 mil reais de direitos de TV. Isso ali dá quase 10 milhões a menos que o Botafogo deixou de faturar. Com isso, o Botafogo também, não ficando entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, deixou de entrar na fase de grupos da Copa Libertadores. Ano passado, você não tem ainda os valores desse ano, a premiação, que é paga pela Conmebol para uma equipe participar da fase de grupos, ano passado foi no caso de 3 milhões de dólares. Pegando ali o cálculo de quase R$5, da moeda norte-americana, daria ali 15 milhões de reais. Então vamos aqui nessa conta simples. O Botafogo, por causa da derrocada dos jogadores, de você não ter sido campeão brasileiro e não ter entrado na faixa de classificação da Copa Libertadores América na fase de grupos, 25 milhões de reais. Esse é o prejuízo básico que os jogadores causaram ao Botafogo. Básico pelo clube não ter sido campeão brasileiro. 25 milhões de reais. Dá praticamente 2 folhas salariais que o Botafogo deixou de ter com essa derrocada. 25 milhões de reais não é um valor pequeno. Não é um valor pequeno, é um valor muito alto. Se você pega ainda alguns outros pormenores, e esse foi até um levantamento feito hoje pela ESPN, se o Botafogo ele cair na primeira fase da Copa Libertadores da América, cair ele na fase de grupo, na fase preliminar 1, na fase preliminar 2 no caso, a primeira fase do Botafogo, a Conmebol, ela paga, só para vocês entenderem, 500 mil dólares, aproximadamente 2 milhões e 400 mil reais para jogar a segunda fase. Se passar para a terceira fase, se encarar ali no caso Red Bull, Bragantino ou Águilas Douradas, 600 mil reais. Então só ali o Botafogo arrecadaria nessas 2 fases prévias quase 6 milhões de reais, 1 milhão e 100 mil dólares, para você conseguir a classificação para essas fases da competição. Mas se o Botafogo cair na segunda fase, o Botafogo só arrecadaria esses 500 mil reais, então perderia os 600 mil da fase posterior, da terceira fase, e mais os 3 milhões garantidos da fase de grupos. Sem contar que, se o Botafogo vencesse todos os seus jogos na fase de grupos da Libertadores, seus 6 jogos, arrecadaria mais 1,8 milhão de reais. Então, assim, em resumo, o Botafogo, ele, além da derrota que nós tivemos emocional, a gente teve um prejuízo financeiro gigantesco, que pode chegar a quase 30 milhões, cara. É um prejuízo para o clube, é um prejuízo para a instituição, é um prejuízo para os próprios jogadores. O Botafogo, ele tá ali pagando, honrando as suas contas, e você tem um rombo de 30 milhões causado pelos jogadores, pela derrocada deles nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Isso é inacreditável e inaceitável. 30 milhões de reais quase. É surreal. Quando eu paro para analisar o que essa derrocada ela causou emocionalmente e para a instituição, eu fico muito mais revoltado. Tamo junto, gente. Um abraço aqui com Deus. Volto amanhã por volta das 6, 7 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Valeu e fui. Tamo juntos.